Bom dia, vocês estão me ouvindo? Bom dia, sim. Vou esperar que mais alguém entra. Fiz o compartilhamento de tela com vocês. Carregou para vocês já? Já. Então, preparei para vocês aqueles exercícios que eu gosto de fazer, né? Sobre o conteúdo que vimos ontem. Oi, alguém quer dizer alguma coisa? Então, vamos lá. Vamos do início. Eu vou postar essa atividade de hoje para vocês no grupo. Vocês passarem esses exercícios para o caderno, tá? Então, aqui, ó. Em uma apresentação aérea de acrobacias, um avião a jato descreve um arco no formato de uma parábola, de acordo com a seguinte função: y é igual a menos x ao quadrado. Y é igual a menos x ao quadrado mais 60x. Determine a altura máxima atingida pelo avião. Então, aqui, a gente vai calcular o vértice da parábola, tá? Como o nosso coeficiente A ele é menor que zero, a concavidade da parábola está voltada para baixo, tá? E aí o ponto máximo se dá lá no eixo Y, ponto máximo do vértice. Então, a altura máxima é representada pelo YV, que é o vértice da ordenada. E aí, vamos calcular aqui, tá? YV é igual a menos delta dividido por 4 vezes A. Só que o delta, a gente sabe que a gente tem que usar essa formulazinha de Bhaskara. Então, aqui tá tudo junto, tá? Então, menos B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, que é a fórmula para a gente encontrar o valor de delta, dividido por 4 vezes A. Agora, a gente pode substituir. Então, na função aqui, quem é o nosso coeficiente A? É o menos 1, o B é o 60, e o C, como ele não aparece na função, ele é igual a zero, tá bom? Então, a gente vai ter aqui, ó, menos B ao quadrado. Por que o menos B? Por causa da fórmula do vértice, que é o menos delta. Então, a gente vai ter aqui 60 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes zero. Então, a gente vai ter 60 ao quadrado é 3.600. Então, a gente vai ter menos 3.600, tá? Detalhe, tá negativo porque esse negativo aqui é da fórmula do vértice da ordenada, tá bom? Menos 4 vezes menos 1 é 4, mais 4 vezes 0 é 0. Então, por isso, 3.600 somente. Dividido por 4 vezes menos 1 é menos 4. Então, 3.600 dividido por menos 4, o vértice da ordenada YV é igual a 900. A altura máxima, então, atingida pelo avião de acordo com a função
foi de 900 metros. Alguma dúvida nesse exercício aqui? Acredito que não, né? Tá todo mundo em silêncio? Não? Então tá bom. Vou prosseguir. Uma empresa produz um determinado produto com custo definido pela seguinte função: C de x é igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000. Considerando o custo em reais e x a quantidade de unidades produzidas, determina a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo e o valor deste custo também. Então, a gente tem que calcular a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo e o valor do custo também. Então, além das unidades, eu tenho que saber qual é o valor mínimo de custo que eu terei para por produção. Então, eu vou calcular aqui o vértice de y e o vértice de x também, tá? Porque o x, segundo a função, ele se relaciona a unidades produzidas. E nós sabemos que, de acordo com a função, para nós calcularmos o valor mínimo desse custo, o custo vai se relacionar ao vértice de y. Então, olha só, a fórmula para calcular o vértice da abscissa é menos b dividido por 2 vezes a. Então, é xv que é igual a menos b dividido por 2 vezes a. Quem são os nossos coeficientes na nossa função? Então, pela função, ó, x ao quadrado menos 80x mais 3.000, o a é igual a 1, o b é menos 80 e o c é igual a 3.000. Então, agora eu sei quem são os meus coeficientes, basta substituir na fórmula. Basta eu substituir na fórmula, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, menos o b. Como o meu b já é negativo, é menos 80, então, eu vou ter menos 80, entre parênteses, dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1. Então, YV é igual a 80 dividido por 2, porque menos com menos é mais. 80 dividido por 2, YV é igual a 40. Então, para que o custo seja mínimo, a empresa deve produzir somente 40 unidades do produto, tá? Agora, para mim saber o custo mínimo, vou calcular, então, o vértice da ordenada. Calcular o vértice da ordenada é YV, é igual a menos delta, dividido por 4 vezes A. Mais uma vez, como o delta não está calculado separado, eu posso colocar desta forma tudo junto, não tem erro. Desde que eu saiba substituir corretamente jogos de sinal para que não saia nada errado, tá? Então, eu vou ter menos o delta, só que a gente sabe que calcular o delta é usar a fórmula de Bhaskara, vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Foi isso que está feito aqui, ó, dividido por 4 vezes a. Então, YV é igual b ao quadrado, né? Como o nosso b é negativo, então nós vamos ter aí menos 80 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes o c, que é 3.000, dividido por 4 vezes 1, que é o nosso a. Então, YV é igual menos 80 ao quadrado, número negativo elevado a expoente par, a resposta é positiva, então é 6.400. 80 vezes 80, 6.400. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos 4 vezes 3.000 é 12.000. Dividido por 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. Então, dividido por 4. YV vai ser igual a 6.400 menos 12.000, que é 5.600, dividido por 4. 5.600 dividido por 4, nada mais é que Y igual a 1.400. Então, o valor do custo... Meu mouse está doido aqui hoje. O valor do custo mínimo é total de R$ 1.400, tá? Alguma pergunta?
Não. 4, 7. Certinho. Após várias experiências em laboratório, então vamos para a próxima, né? Após várias experiências em laboratório, observou-se que a concentração de certo antibiótico no sangue de cobaias varia de acordo com a função. Y é igual a 12x menos 2x ao quadrado, em que x é o tempo decorrido em horas após a ingestão do antibiótico. Nessas condições, determina o tempo necessário para que o antibiótico atinja o nível máximo de concentração no sangue dessas cobaias. Então, vamos à resolução. Então, pela função, nós já sabemos que a concavidade da parábola está voltada para baixo. Então, os coeficientes da nossa função são os seguintes. Ó, como a função é menos 2x ao quadrado, então o coeficiente A é menos 2. Coeficiente B é 12, porque é 12x, e o C, como não aparece na função, é igual a 0. Então, o tempo necessário será representado pelo vértice da abscissa, que é o XV. Então, agora basta a gente substituir na fórmula, né? XV é igual a menos B dividido por 2 vezes A. XV será igual. O B não é 12, então menos 12 dividido por 2 vezes o A, que é menos 2. Então, a gente tem 2 vezes menos 2. XV é igual a menos 12 dividido por menos 4. 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos 12 dividido por menos 4 é 3. Então, XV, né, o vértice da abscissa, é igual a 3. Isso a gente pode concluir que o tempo necessário será de 3 horas, tá? Então, o exercício nos pede para determinar o tempo necessário que o antibiótico atinja o nível máximo de concentração no sangue dessas cobaias. O tempo necessário para que ele chegue a esse ponto de nível máximo de concentração no sangue das cobaias é de 3 horas. Então, tá aí. Mais uma, né, e última. De acordo com os conceitos administrativos, o lucro de uma empresa é dado pela expressão matemática L, que é igual a R menos C, onde L é o lucro, C é o custo e R é a receita do produto. Uma indústria de peças automotivas produziu X unidades e verificou que o custo de produção era dado pela função custo, né, que é o C de X, é igual a X ao quadrado menos 2000x. E a receita representada por R de x, que é igual a 6.000x menos x ao quadrado. Com base nessas informações, determine o número de peças a serem produzidas para que o lucro seja máximo. A primeira coisa que a gente vai fazer é resolver essa equaçãozinha aqui. Lucro, que é igual a receita, menos o custo. Então, agora a gente vai substituir. Quem é a nossa receita? A receita é 6.000 menos x ao quadrado, né? Então, aqui a gente terá, ó, aqui é 6.000x, tá faltando um x aqui, peraí, deixa eu colocar ele. Ops, volta. Tá faltando um xzinho, deixa eu colocar ele aqui. 6.000x. Pronto. Então, ó, a receita é 6.000x menos x ao quadrado. Pronto. Receita tá aqui, agora falta o custo. O custo é menos, né, da fórmula do custo, menos o custo. Quem é o custo? Colocar entre parênteses x ao quadrado menos 2.000x. Então, vamos resolver isso aqui primeiro, né? Então, vamos ter lá 6.000x menos x ao quadrado, ó. Menos com mais, menos x ao quadrado. Menos com menos mais 2.000x, tá? Então, agora o que a gente pode fazer para resolver essa função é transformar ela em uma só, que é uma função do lucro. Só a gente somar o que é semelhante. Menos 2x com menos 2x, conserva o sinal e soma, fica menos 2x ao quadrado. 6.000x com mais 2.000x, só somar. Vai dar 8.000x.
Então, agora a gente pode determinar os coeficientes e calcular aí o custo, tá? O lucro máximo, na verdade. Não é o custo que o exercício quer. O exercício quer o lucro máximo. Quantas peças têm que ser produzidas para que a empresa atinja o lucro máximo? Então, ó, para a gente determinar o número de peças produzidas para que o lucro seja máximo, nós vamos utilizar, então, o vértice da abscissa, tá? Porque tudo está relacionado a quantidades, ó, X unidades, por isso vamos utilizar o vértice das abscissas. Então, a fórmula para a gente calcular o vértice da abscissa é YV, que é igual a menos B dividido por 2 vezes A. Então, os coeficientes da nossa função, o A é igual a menos 2, ó, menos 2x ao quadrado, então A é igual a menos 2. O B é 8.000, tá? E o C, ele é igual a zero porque eu não tenho ele na minha função. Então, XV é igual a menos 8.000 dividido por 2 vezes o A, que é menos 2. Então, a gente terá aí, ó, menos 8.000 dividido por menos 4, porque 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos 8.000 dividido por menos 4 é 2.000 positivo, tá? Então, o XV, o vértice da abscissa, é igual a 2.000. E com isso, para que a empresa atinja o máximo de lucro, ela deverá produzir 2.000 peças, tá? Então, tá aqui, a gente termina aqui esses exercícios. Alguém quer que repete algum? Ou alguma dúvida? Não, tranquilo. Não, né? Então, deixa eu fazer a chamada. Leandro, Presente. Moisés, Presente. Eduarda Camille, Presente. Elaine Alves, Presente. Guilherme de Jesus, Presente. Yasmin, Presente. Stephanie, Presente. Ana Luísa, Presente. Raíssa, Beatriz, Presente. Laisla Mariana. Presente. Então é isso, meninos. Tenham um bom dia. E aí, uma perguntinha antes de vocês saírem. Alguém já fez atividade de matemática lá do Classroom dessa semana? Sim. Quem não fez, faça hoje, por favor, porque amanhã eu vou utilizar a aula de matemática para fazer a correção, tá? Com vocês, daquelas atividades. Então é isso. Tenham um bom dia, até amanhã. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, Até amanhã. professora.